dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar o nosso bate-papo, o assunto que nos trouxe ao Francisco de Assis nessa manhã de domingo, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando mais uma vez. Obrigado de coração por poder revê-los, rever amigos, ser recebido sempre com tanto carinho e poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Um pouquinho do quase nada que nós sabemos sobre o Consolador que Jesus prometeu, naquelas célebres palavras registradas pelo evangelista João, quando no capítulo 14 do seu texto, no versículo 15, ele diz assim, Jesus diz e João registra, né? Se vós me amais, observareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nesse momento. Agradecer também ao coral, que harmonizou o ambiente para que nós estejamos todos em paz, para poder absorver um pouquinho do que nós vamos conversar. E o nosso bate-papo vai girar em torno de uma colocação bastante antiga, cuja autoria é extremamente controversa. Se você jogar essa frase nos sites de busca, muitas fontes vão dizer que a frase é de Sócrates. Outros vão dizer que essa frase estava escrita no tempo de Delfos. Mas eu acho uma polêmica desnecessária. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o conhece-te a ti mesmo. Nós vamos conversar sobre autoconhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa urgência que nós temos de saber quem nós somos, de saber quais são os nossos objetivos de vida. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa urgência de saber quem somos e o que viemos fazer aqui no plano físico, principalmente nesse momento de transição pelo qual o planeta passa. Na verdade, uma transição que já está se agigantando, o mundo de expiação e provas já nos deixa, o mundo de regeneração se aproxima e às vezes nós vamos levando a vida no automático. Por falta de autoconhecimento e por falta de objetivos, às vezes nós vamos levando a vida num automatismo prejudicial. Se eu perguntar para mim mesmo por que eu acordo de manhã, talvez eu tenha que responder para mim mesmo porque eu tenho que acordar. Por que eu tomo café da manhã? Porque tem que tomar. Por que eu vou trabalhar? E aqui vale conversar um pouco mais profundamente sobre essa resposta. Qual o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias para trabalhar, gente? Porque a gente gosta ou porque a gente precisa? Será que nós fazemos aquilo que nós gostamos? E será que nós temos uma resposta clara para essa pergunta? Às vezes, por falta de autoconhecimento, a gente não consegue responder essa pergunta. E por falta de autoconhecimento, nós não conseguimos entender o mundo. Mas nesse caso, nós vamos precisar conversar sobre o autoconhecimento à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, dessa bendita doutrina que nos reúne. Porque sem o autoconhecimento à luz desses princípios fundamentais, a gente não consegue entender o mundo em que a gente vive. Que mundo é esse? Em que algumas pessoas vivem na opulência, outras na miséria. Que mundo é esse? Em que algumas pessoas têm saúde extrema a ponto de jogar fora essa saúde nos excessos, outras pessoas já nascem doentes. Que mundo é esse, gente? Vocês concordam que sem o autoconhecimento, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, fica difícil entender o mundo? Já que nós estamos falando tanto em autoconhecimento, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, surge então uma outra pergunta. Quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Quais são os alicerces que sustentam a nossa fé? E quando fortalecidos, vão fazer com que a nossa fé se torne inabalável, como Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no item 7. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Quais são os pilares da nossa fé?
A doutrina espírita, o espiritismo, se fundamenta em cima de 5 princípios fundamentais: Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade do espírito desencarnado com o espírito encarnado, a reencarnação ou pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 5 princípios fundamentais do espiritismo, são os pilares que sustentam a nossa fé. E sem o autoconhecimento à luz desses princípios fundamentais, além de não entender o mundo, além de não entender nossa situação familiar, nossa situação profissional, fica difícil da gente responder uma pergunta que a princípio parece fácil. Se você virar para você mesmo e perguntar assim: quem sou eu? Você sabe responder com precisão? Alguém saberia? Quem somos nós, gente? E nesse ponto da palestra, se alguém responder nome, RG, endereço, profissão, eu vou parar a palestra e vou para casa. Isso é muito pouco. Diz a benfeitora Joana de Ângeles que quando nós fazemos esse movimento de centrarmos a nossa vida nessa encarnação, nós estamos sendo reducionistas. Nós somos muito maiores do que isso. Quem somos nós? E na tentativa de responder a essa pergunta, eu vou conduzir um raciocínio abordando 4 princípios principais. Primeiro princípio que nós precisamos conversar e nós precisamos entender muito claramente: o que nós somos, gente? Nós somos um espírito que momentaneamente conduz e carrega um corpo, ou nós somos um corpo que carrega um espírito? Alguém me ajuda? O que nós somos? Espíritos. Perfeito. Segundo a questão 23 do Livro dos Espíritos, o espírito é o princípio inteligente do universo, o ser dotado da capacidade de pensar. Correto. Nós somos espíritos. Mas vocês concordam comigo se eu disser que muitas vezes, embora nós tenhamos conhecimento do fato de sermos espíritos, nós não temos consciência de espírito imortal? Porque nós sabemos que somos espíritos, mas vivemos para um corpo. Quantas vezes nós, em plena consciência ou com plena consciência de sermos um espírito imortal, vivemos só para a matéria? Vivemos para conquistar, vivemos para ter e não para ser. Então nós estamos caindo em contradição. E eu costumo dizer que essa contradição ela deriva da falta da consciência espírita. Que por enquanto a grande maioria de nós, infelizmente, tem conhecimento espírita. Está faltando consciência. Kardec chega a dizer no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo que a imortalidade do espírito é o principal princípio fundamental trazido por Jesus. Todo o Evangelho se fundamenta na imortalidade do espírito. Então muitas vezes nós temos conhecimento de imortalidade, mas não consciência de imortalidade, e aí nós caímos em contradição. Tanto que às vezes eu me pego falando e ouço colegas dizendo assim: meu espírito desdobrou essa noite. Está correto isso? Como assim meu espírito? Eu desdobrei, meu corpo ficou. Então nós temos conhecimento da imortalidade e do fato de sermos espíritos, mas às vezes não temos consciência disso. Nós somos espíritos. Kardec recebe como resposta para 5 perguntas do Livro dos Espíritos que nós fomos criados em algum ponto do nosso passado, simples e ignorantes. Se nós fomos criados, eu posso dizer que o espírito é eterno? Quem me ajuda? Porque o que significa ser eterno em essência? É não ter começo e nem fim. Se nós tivemos um começo, se nós fomos criados simples e ignorantes, nós somos eternos? O que nós somos? Isso, o espírito não é eterno, o espírito é imortal, gente. E nós precisamos entender isso. Por isso que quando nós citamos princípios fundamentais da doutrina espírita, nós não falamos em eternidade do espírito, nós falamos em imortalidade do espírito. Mas como nós já comentamos, em 5 respostas do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade responde a Kardec que nós fomos criados simples e ignorantes. Me ajuda agora. Será que nós somos hoje simples e ignorantes? Será que nós estamos do jeito que Deus nos criou? Será que nós não passamos por várias etapas evolutivas até chegar à fase humana ou à forma humana? E será que nós não temos nada na nossa bagagem espiritual?
Somos simples e ignorantes, gente? Com certeza não. É fácil de entender como nós deixamos de ser ignorante. Quando você come e o alimento chega ao seu aparelho digestivo, você manda o seu aparelho digestivo fazer digestão ou ele faz automaticamente? Você manda o teu coração bater ou ele faz isso automaticamente? Esses automatismos são conquistas biológicas que levaram bilhões de anos para acontecer. Então nós não podemos dizer que nós somos simples e ignorantes. No mínimo nós temos os automatismos biológicos. Podemos dizer que nós temos conhecimento? Temos, gente. Trazemos isso de muitas encarnações. Conhecimento não nos falta. Podemos dizer que nós temos tendências? Podemos? Boas e ruins? Vamos colocar isso no contexto de uma parábola que Jesus conta, registrada por Mateus no capítulo 13. Todas as nossas tendências boas, tudo que a gente faz bem feito, tudo que é bonito, nós vamos chamar de trigo. E tudo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que não bate com o que Jesus deixou no Evangelho, nós vamos chamar de joio. Olha para dentro de você agora. Tem mais trigo ou mais joio? Sugestão de amigo, não responda em público. Principalmente com câmera filmando. Brincadeiras à parte, gente, isso faz parte do autoconhecimento. Se nós não descobrirmos o que nós somos, o que nós gostamos, do que nós não gostamos, o que a gente faz de bonito, de bem feito, o que a gente faz que não está tão correto, a gente não corrige. Então, se a reforma íntima é um lance de escadas, pequeno, coisa de 2 ou 3 milhões de degraus, o primeiro degrauzinho é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem reforma íntima. Enquanto nós não descobrirmos quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós gostamos, o que está correto, o que está errado, nós não vamos corrigir nada. Nós precisamos ser práticos. Sem autoconhecimento não tem reforma íntima. Então nós somos espíritos, criados simples e ignorantes e já com uma bagagem reencarnatória. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês. Nos foi ensinado já há bastante tempo, numa tradição milenar, que nós somos todos filhos de Deus. Gente, quem que inventou essa analogia de chamar Deus de Pai? Que alguém tem que ter inventado isso, isso não surgiu do nada. Quem começou com essa história de chamar Deus de Pai? Falaram em Jesus e todo mundo responde Jesus. Não é. Porque se você olhar no Antigo Testamento, evidentemente escrito antes de Jesus, já existe essa analogia. O povo hebreu já chamava Deus de Pai. Dentro da simbologia do Antigo Testamento, várias analogias foram criadas para se referir a Deus no contexto e na cultura daquele povo tão simples. Então, chamar Deus de Pai, quando Jesus fez isso, ele não criou uma analogia. Ele não inventou, ele apenas usou e confirmou uma analogia que já existe no Antigo Testamento. Então, quando ele diz, o Pai e eu somos um, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, Pai nosso que estás nos céus, ele não está criando, ele está citando. Só para a gente entender, tem alguma outra analogia para Deus no Antigo Testamento? Ou será que é só essa? Tem. O povo hebreu também gostava muito de chamar Deus de o bom pastor. E a analogia mais conhecida de Deus como sendo um pastor, nós conhecemos como Salmo 23. Me ajuda agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outra analogia, outra maneira de se referir a Deus, trazendo o entendimento para o nosso nível. E se nós somos todos filhos de Deus, nós estamos todos submetidos à sua lei. E vejam bem que eu estou falando em lei no singular, não são leis. E nós vamos entender isso agora. No capítulo 22 do texto de Mateus, quando procurado por um doutor da lei, que pergunta assim para Jesus, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e todos os profetas.
Então, se eu disser que toda a lei de Deus pode ser resumida a uma palavra de 4 letras, amor, eu estou falando bobagem? Gente, qual deveria ser o nosso objetivo maior? Aprender a amar. Mas vamos confirmar isso. Livro dos Espíritos, terceira parte ou terceiro livro, das leis morais. A última lei, alguém lembra como é que se chama? Lei, no singular, de justiça, vírgula, amor e caridade. Olha que interessante. Justiça, amor e caridade, mas a lei está no singular. Não é leis de justiça, amor e caridade, é lei no singular. Porque no começo da terceira parte do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde para Kardec que nós, didaticamente, podemos dividir a lei de Deus em quantas partes nós quisermos. Kardec dividiu em 10. Lei de justiça, amor e caridade, lei de progresso, lei de liberdade, lei de destruição, lei de conservação, são 10. Mas isso é didática, porque a lei é uma só e pode ser resumida ao amor. E dentro desse contexto do que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer, é bom, não é? Eu me lembro sempre da questão número 135 de uma obra extraordinária, para mim é uma obra-prima de Emmanuel, O Consolador. São 411 perguntas feitas ao Espírito Emmanuel, sobre as mais diferentes áreas dentro da doutrina espírita, dentro dos 3 aspectos principais: filosofia, ciência e religião. E na questão que recebeu o número 135, o grupo de estudos que fez as perguntas a Emmanuel questiona da seguinte forma: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Gente, vocês concordam com essa pergunta extraordinária? Por que o determinismo divino é o do bem? Porque a lei de Deus é pautada no amor. Ninguém nos ensinou nada errado, gente. Os professores da escola Terra, não. Eles cometeram lá as falhas, os escorregões deles, mas ninguém nos ensinou nada errado. Até que um belo dia, o diretor da escola recebeu uma ordem: vai, meu filho, encarna você agora e dá o exemplo perfeito. Essa ordem está retratada no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Quem é o homem à imagem e semelhança de Deus? Jesus. Por quê? Porque ele é guia e modelo para nós, para que um dia, seguindo os exemplos de Jesus, nós também sejamos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. Mas vamos voltar para a pergunta de Emmanuel: quem criou o mal? E se eu mudar a pergunta, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender, gente. Quem criamos o mal? Quem foi? Ou quem fomos? Melhorou o entendimento? Daria para responder sem entrar na resposta de Emmanuel? Daria. O mal reflete as nossas imperfeições. Mas vamos ver o que Emmanuel diz? O benfeitor diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, ó, a lei no singular de novo, de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Para um pouquinho. Lei para a comunidade o quê? Universal, ótimo. Vamos pegar essa lei de amor para a comunidade universal, vamos aplicar a nós. Quantos vivem conosco na nossa casa? Quem me ajuda? Claro que varia de casa para casa, mas em média quantos? 4, 5, 6 no máximo, na grande maioria. Olha que interessante, Emmanuel está dizendo que nós temos que amar a nível universal. Nós já temos paciência com a nossa família? Nós estamos bem perto da meta, né? Nós estamos quase lá, né? O amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, para de novo. Que eu tenho para mim que essa resposta, ela dá uma palestra sozinha. Dá para conversar 1 hora em cima dessa resposta tranquilo. Confiando em si mesmo mais do que em Deus. Para um pouco. Eu me lembro nesse ponto da questão 785 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E a bondade de Jesus é tão grande, cara, que Kardec pergunta a um, qual? No singular. Mas eles respondem 2. O orgulho e o egoísmo. Volta para Emmanuel. Confiando em si mesmo mais do que em Deus, pensa um pouco.
Quando eu confio mais em mim do que em Deus, o que eu sou? Orgulhoso ao extremo. É a definição perfeita de orgulho. A pessoa que confia mais em si do que em Deus. E nós fazemos isso? Vocês acham que não? Cuidado com a resposta. Jesus veio aqui e sugeriu o perdão. E Jesus é o representante de Deus. Então, se eu confio em Deus, eu tenho que fazer o que Jesus sugere. Jesus sugere o perdão, mas quando a gente fala assim, não vou perdoar porque não merece, eu estou confiando mais em mim ou em Deus? A ponto de algumas vezes a gente se pegar pensando, ou ouvir alguém dizendo assim, Jesus mandava perdoar porque ele era solteiro e não tinha sogra. Fácil, né? Espera aí, se eu confio mais em Deus do que em mim, eu preciso pelo menos me esforçar para fazer o que Jesus ensina, o que Jesus sugere. Então responde agora, pode ser só para você mesmo. Nós confiamos mais em nós ou em Deus? Hoje. A meta é confiar plenamente em Deus, seguindo Jesus. Mas hoje, o que nós fazemos? Interessante a gente pensar nisso, né? Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, a lei de Deus, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Mais uma vez, nós podemos pensar nessa resposta uma definição doutrinariamente perfeita de Emmanuel. O que é o mal? Toda e qualquer ação contrária à lei de Deus. Então, toda vez que eu agir de forma contrária à lei de Deus, na linguagem popular eu estou agindo no mal. Na linguagem bíblica, eu estou cometendo o pecado. Qualquer ação contrária à lei de Deus, didaticamente nós chamamos de mal, a Bíblia chama de pecado. Sabe o que é o mal? É quando nós atrapalhamos os planos de Deus para a nossa vida. Por isso que Emmanuel falou na resposta. O homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, realizando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Deus planeja uma harmonia, a gente vai lá e quebra, a gente vai lá e estraga. Eis o mal. Atrapalhar os planos de Deus. Se eu já fiz isso, se eu já caí em erro, como é que eu resolvo isso? Emmanuel prossegue na resposta. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. E sabe por que eu acho essa frase extraordinária? Porque a maioria de nós, quando pensa em resgate, pensa em expiação do seu erro, lembra do quê? Antes de ler essa resposta, eu sempre associei resgate e expiação a dor e sofrimento. Vocês fazem isso também? Alguém mais faz isso? Então eu vou falar de novo esse trechinho da resposta de Emmanuel, para a gente procurar a palavra dor e a palavra sofrimento, ok? Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, ponto. Eis o resgate, ponto. Alguém ouviu a palavra dor? Alguém ouviu a palavra sofrimento? Sabe por que Emmanuel não fala nem em dor e nem em sofrimento? Porque, em essência, resgatar os erros do passado não significa sofrer, não significa sentir dor. Resgatar os erros do passado significa consertar o que nós quebramos. Em essência, isso não tem dor. Dói porque nós somos orgulhosos. A dor, no resgate, ela decorre do nosso orgulho, porque quando Deus oferece a mão e diz assim: meu filho, está na hora de você consertar um erro que você cometeu. Em geral, a gente reluta, a gente não aceita. E quando a gente não aceita o convite do amor, o pedagogo que nos faz andar é a dor. Todo mundo já ouviu essa frase. Pelo amor ou pela dor. Se nós não aceitarmos o convite do amor, a dor não convida. Numa brincadeira, numa analogia, a dor é o Anderson Silva voando nas suas costas. Imagina a cena. A dor não convida, gente, a dor obriga, a dor empurra. Então seria muito interessante nesse processo de autoconhecimento e de amadurecimento espiritual aceitarmos o convite do amor. Porque o amor convida, a dor não convida, a dor obriga. Então nós vamos aprendendo a adequar a nossa conduta àquilo que Jesus nos ensinou, porque nós precisamos pensar mais ou menos nesse sentido.
Se nós somos filhos de Deus, nós estamos todos inseridos naquela lei que nós dissemos ser melhor, se nós nos referirmos a ela no singular. E ninguém aqui tem o direito de deixar a lei de Deus sem que sofra ou sem que encontre as consequências do que fez. A lei de Deus não abre exceções. Então nós temos que ter um pouco de cuidado, porque às vezes a gente pensa assim: Deus, eu sou teu filho e eu sei que as tuas leis são de amor, mas o fulano me ofendeu. Então durante 15 minutos eu vou esquecer que eu sou o seu filho, eu vou voar na garganta dele, daqui 15 minutos eu volto a cumprir as suas leis. Será que nós temos o direito de fazer isso? A lei de Deus não abre exceções. Então cuidado com os nossos impulsos, porque impulso também é automatismo. Dentro do nosso desenvolvimento multimilenar, nós desenvolvemos instintos, é o famoso bateu, levou. Só que nós chegamos à idade da razão e está na hora da gente mudar esse automatismo. Bateu ou recebeu a agressão, para e pensa no que vai fazer. Vencer os automatismos milenares que nós trazemos. Vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro ponto que nós queremos conversar. Gente, nós encarnamos para quê? Qual o objetivo maior ou qual o objetivo primário da reencarnação? Porque dizem que a gente tem um argumento contra nós, contra a doutrina espírita, contra o movimento espírita, dizendo para a gente que nós encarnamos para sofrer. Alguém aqui encarnou para sofrer? Isso é a maior falta de interpretação dos princípios fundamentais da doutrina espírita que eu conheço. Todo mundo aqui encarnou para progredir? É isso? Mas com toda a certeza do mundo. Uma das leis mais sublimes de Deus, ou dentro da derivação, dentro da divisão didática das leis de Deus, uma das leis mais sublimes é a lei do progresso. Nós encarnamos para progredir. A ideia ou o planejamento, aquela harmonia divina que às vezes nós quebramos, diz que nós temos que sair dessa encarnação melhores do que quando chegamos, e melhores a nível espiritual, não necessariamente a nível material, embora o progresso material não seja um pecado. O objetivo é sairmos daqui mais maduros espiritualmente, agindo de forma mais de acordo com a lei de Deus. Mas nós fazemos isso todos no mesmo ritmo? Todo mundo progride junto? Vamos entender isso. Vocês conhecem alguém assim, muito esforçado espiritualmente? Do seu círculo de relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, tem alguém espiritualmente muito esforçado? Saindo um pouquinho do nosso círculo familiar, de trabalho, enfim, podemos nos lembrar de Chico Xavier, quando a gente pensa em alguém espiritualmente muito esforçado e muito maduro? Podemos? Mas nós podemos pensar também que existem pessoas um pouquinho menos esforçadas? Existem. Existem pessoas assim muito pouco esforçadas? Existem pessoas nada esforçadas? E vocês conhecem pessoas que puxaram o freio de mão e puseram um calço debaixo da roda? Como a gente costuma dizer, brincando, não vai nem com bomba? Tem aqui em Rio Preto ou é só nós lá em Severino? Interessante. Por que isso acontece? Se a lei de igualdade nos diz que para Deus nós somos todos iguais. Às vezes a gente ouve essas perguntas, a gente comenta, mas a gente não reflete profundamente. Onde está a igualdade? A igualdade está em 2 pontos principalmente. Didaticamente nós vamos citar 2. Primeiro, está no ponto de partida. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Ah, mas André, um espírito do nível de Jesus, que já é um Cristo, foi criado simples e ignorante? Foi? Com toda a certeza do mundo, não tem privilégio. E a outra questão, o outro ponto da igualdade está na meta. A meta é igual para todos. A perfeição espiritual. O dia que nós vamos poder olhar para Deus e falar assim: o Pai e eu somos um. A caminhada é por nossa conta. E se nós não somos todos esforçados do mesmo jeito ou no mesmo nível, como é que nós podemos progredir juntos? Do ponto de vista individual é impossível. Mas
Na Lei de Progresso, em O Livro dos Espíritos, na questão 779, Kardec faz uma pergunta extraordinária, nesse sentido de progredirmos juntos. Por esforço não dá, mas como é que a gente faz? Senão algumas pessoas vão chegar muito na frente e outras vão ficar muito para trás. Como é que a gente faz para compensar isso? Questão 779 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a força para progredir, o homem tira de si mesmo, ou o progresso é fruto de um ensinamento? Vamos entender a pergunta. Como é que nós progredimos? A força está em nós, ou a gente progride e progride aprendendo com os outros? Pelo exemplo. Na verdade, nós sabemos que são as duas coisas, mas a forma de responder de um Espírito da Verdade foi extraordinária. O Espírito da Verdade diz assim a Kardec: o homem progride por si mesmo naturalmente. Então faz parte da lei, das leis que regem, ou subdivididas didaticamente. As leis que regem a vida do espírito imortal fazem com que a gente progrida naturalmente. Então a força para progredir está onde? Dentro de cada um de nós. Não foi à toa que Jesus disse: vós sois deuses, citando um salmo. Mais uma vez Jesus vai ao Antigo Testamento, pinça um versículo, nesse caso de um salmo, e diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então a força para progredir está dentro de nós. Aí o Espírito de Verdade diz assim: porém, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo ou no mesmo ritmo, porque nós não somos todos esforçados da mesma forma. E o fechamento da resposta é extraordinário. O Espírito de Verdade diz assim: dá-se então que os mais avançados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E por que esse final é extraordinário, gente? Porque o Espírito de Verdade, nesse finalzinho de resposta, conectou, amarrou a lei de progresso à lei de sociedade. Sabe por que nós vivemos em sociedade? Para aquele que sabe mais, ajudar aquele que sabe menos, o mais forte ajudar o mais fraco. Mas quando o Espírito de Verdade diz assim: dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vou extrapolar. Se eu disser que essa resposta é um resumo da parábola dos talentos, eu estou viajando? Porque se eu comparar essa resposta com a parábola dos talentos, eu vou dar a entender que aqueles que têm mais condições, que o Espírito de Verdade diz que deveriam ajudar os outros, na parábola são aqueles que têm mais talentos. Lembra? Um servo recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Então o objetivo, já que a síntese da parábola é fazer com que cada um multiplique os seus talentos, nós deveríamos pensar que aquele que sabe mais precisa ajudar aquele que sabe menos. Isso é multiplicar talento. Isso é multiplicar talento. E sabe como é que isso acontece? Agora eu vou amarrar com um versículo de Mateus: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que salgareis? Se você é uma pessoa muito paciente, tem muita paciência, desenvolveu essa virtude ao longo de muitas encarnações, onde é que Jesus precisa de você? Porque a gente tem mania de dizer que se você é muito paciente, pela lei de sintonia você vai atrair pessoas pacientes. Será que é assim, ao pé da letra? O sal da terra não tem que salgar? O sal não é feito para dar sabor? Se você é muito paciente, adivinha onde Jesus vai colocar você? No meio de gente impaciente, no meio de gente meio perturbada, para testar a sua paciência, para treinar a sua paciência e para que você apazigue essas pessoas. Mas parece que nós não entendemos muito esse movimento, porque quando a gente desenvolve um pouco de paciência e vai para o meio dos impacientes, o que a gente fala? Eu não dou conta disso não, pelo amor de Deus, me tira daqui. Vocês também fazem isso ou é só eu? Nós não entendemos o movimento ainda. Se você é uma pessoa muito disciplinada, adivinha onde Jesus vai colocar você para trabalhar? No meio de gente indisciplinada, para você dar o exemplo.
Se você é muito inteligente, tem muito conhecimento, muita didática, adivinha onde Jesus vai colocar você? No meio das pessoas? Não chama ninguém de burro, que a gente faz isso. Ignorantes? Para você estimulá-las a aprender o sal da terra. Aí nós vamos entender o movimento da lei de sociedade e da lei de progresso. Nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais avançados, os mais evoluídos, os mais maduros, os servos que receberam mais talentos, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, porque progresso não é apostar corrida. Não, vamos ver quem chega primeiro na perfeição espiritual e larga todo mundo para trás. Será que é esse o objetivo? Sair correndo na frente e largar as pessoas que têm menos entendimento para trás? Não. A cada passo que eu dou, a minha responsabilidade aumenta, porque Jesus disse que a quem muito foi dado, muito se pediria. Então vamos entender isso. Se eu estou na linha de partida e dou um passo, eu tenho que me preocupar e me responsabilizar por todos aqueles que não deram nenhum passo. Concorda? Concorda? Se eu dou o segundo passo, eu tenho que me responsabilizar com quem não deu nenhum e com quem deu porque eu deixei gente para trás. Se eu dou o terceiro passo, eu tenho que me preocupar com quem ainda está na linha de largada, com quem deu um passo e com quem deu 2 passos. Concorda? A cada passo a responsabilidade aumenta. Por isso que amadurecer espiritualmente é uma responsabilidade. E nós temos que estar preparados, por exemplo, para os testemunhos que a vida vai nos cobrar. Esse ser colocado no meio de pessoas impacientes, no meio de pessoas estressadas, se eu sou uma pessoa paciente, é um dos testemunhos. E parece que a gente não entendeu esse movimento ainda. Mas o objetivo primário da reencarnação é o progresso. Ninguém veio aqui para sofrer. E o quarto ponto, caminhando para o final. Quando você quer saber o quanto o seu filho cresceu em estatura, o que você mede nele? Quantos centímetros ele tem da planta dos pés ao alto da cabeça, é isso? É isso, gente? Quando nós queremos saber o quanto ele pesa, o que a gente faz? Coloca num aparelho específico, nós chamamos de balança, e mensuramos, medimos quantos quilos ele pesa, é isso? Ótimo. Vamos olhar para nós agora. Quando Jesus precisa saber o quanto nós crescemos espiritualmente, o que ele mede? Olha que interessante. Às vezes a gente não para refletir nesses pontos mais profundos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, contou essa história para a gente, só que eu não posso falar o capítulo. Porque se eu falar o capítulo, o que vocês vão fazer? Ler só o capítulo, né? Não posso fazer isso, me perdoe. Eu tenho que estimular a leitura. Leiam o livro todo, porque é outra obra-prima de Emmanuel. Lá em determinado capítulo, ele diz assim: já se disse que 2 asas levarão o espírito humano à presença de Deus. Agora vamos entender, porque tem uma analogia aí. Alguém aqui tem asa? Por que Emmanuel está falando em asa, gente? Nós precisamos entender essas analogias que a espiritualidade maior usa. Na mitologia cristã, quem tinha asa e tinha acesso a Deus era chamado de anjo. Emmanuel está nos comparando a anjos em potencial, porque é característica dos espíritos mais evoluídos olhar para alguém, por pior que seja a situação em que ele se encontra, e ver o potencial. A maioria de nós vê o momento. Não, é um estuprador, é um assassino, muitas vezes a gente fala, tem que morrer. Jesus está olhando e vendo um Cristo em potencial. Então Emmanuel está nos comparando a anjos. 2 virtudes levarão o espírito humano à presença de Deus, mudando um pouquinho o termo de Emmanuel. Uma se chama amor, a outra, quem me ajuda? Geralmente se responde caridade, mas caridade é amor em prática. Então o amor já foi citado. Já se disse que 2 asas levarão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor, a outra, sabedoria. Se nós entendermos o que é amor e o que é sabedoria, nós vamos entender o que Deus espera de nós. O que é amor? Como nós comentamos agora há pouco, o amor é o
resumo, é a síntese da lei de Deus. O amor é aquele sentimento que mantém o universo todo girando na mesma sintonia. E a gente sofre quando sai dessa sintonia. O amor é o sentimento que mantém o universo todo conectado ao seu Criador. Não esse amor viciado que nós temos, possessivo, mas o amor em essência, aquele que Jesus veio nos ensinar. O amor mantém todos nós conectados, gente. A ponto do Plínio Oliveira, que é um cantor, passa muito pelas casas espíritas, faz um trabalho extraordinário, e em determinado trecho de uma música dele, ele fala assim: se você me abraça, o universo sente. Gente, não é extraordinário isso? Qualquer demonstração de carinho é sentida em outro planeta, se nós quisermos. Tudo que a gente fizer de bom aqui, alguém em outro planeta, em outro sistema solar pode captar, porque o fluido cósmico mantém o universo inteiro conectado. Se você me abraça, o universo sente. E tem um trecho de uma poesia que infelizmente eu já pesquisei, mas não achei o autor, que diz assim: arranque uma rosa e você toque uma estrela. O amor mantém o universo inteirinho conectado. E sabedoria, o que é? Nós temos uma leve tendência a achar que sabedoria é conhecimento. Mas vamos pensar nessa hipótese. Será que se eu usar todo o meu conhecimento para o mal, eu sou sábio? Sou? Então não dá para dizer que sabedoria é conhecimento. Se eu usar todo o meu conhecimento, por menor que seja, só para mim, eu sou sábio? Não, eu sou egoísta. O último servo da parábola dos talentos enterrou o talento. O que é sabedoria então, gente? Definição de Hermínio Miranda, para mim um dos maiores escritores espíritas desse país. Sou fã incondicional da obra dele. O Hermínio define sabedoria como conhecimento aplicado à prática de forma ética. Matou a charada. Quando é que eu vou ser sábio? Quando eu pegar todo o meu conhecimento e usar na prática, porque não pode ficar só para nós, gente. Conhecimento guardado vira filosofia, e filosofia não tira ninguém do lugar. A gente só sai do lugar quando a gente pega um conhecimento e começa a aplicar na nossa vida. Então, conhecimento aplicado à prática, de forma ética. O que é ética? Respeito. O iniciador da ética para nós, gente, nos tempos mais modernos, foi o próprio Cristo. Mateus capítulo 7, ele fala assim: só faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. É o iniciador da ética nos tempos modernos. Então, conforme eu vou crescendo, eu vou usando cada vez mais o meu conhecimento na prática, que o uso envolve prática, de forma ética, sempre para o bem de todos, nunca para o meu bem ou para o bem daqueles que me envolvem. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Mostrando essa questão e essa resposta, o quanto o bem precisa ser abrangente e o quanto nós temos que aumentar os nossos trabalhos. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e adquirir uma situação confortável? Se eu deixar de fazer o bem, já está bom? Já estou justificado perante a lei de Deus? Se eu deixar de fazer o mal? Não. É necessário fazeres o bem até o limite das tuas forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixardes de fazer. Quando ele fala que é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, nós precisamos começar a pensar, inclusive nesse ponto. Alguém aqui já conhece o limite das próprias forças? Olha a falta de autoconhecimento. Eu não sei até onde eu posso ir. Por isso que a gente faz tudo automaticamente. Às vezes a gente vem aqui e fala um bom dia, e as pessoas respondem bom dia por quê? Por educação. E tem uma diferença imensa entre dizer bom dia e desejar um bom dia. A gente faz tudo automaticamente. Será que nesse bom dia houve um envolvimento fluídico? Será que eu desejei bom dia? Olha como que a gente precisa pensar nas coisas que a gente faz. Esse automatismo, ele é alienante, ele está nos alienando. Aí eu vou entender Paulo de Tarso dizendo em uma das suas epístolas: desperta, ó tu que dormes.
Sai do automatismo, conduz a tua vida, porque esse negócio de deixa a vida me levar é bonito na música do Zeca Pagodinho, só. Para a nossa vida isso não presta não, gente. Nós temos que conduzir a nossa vida, nós temos que tomar a rédea dela. Mas vamos resumir tudo? Nós somos espíritos, filhos de Deus, buscando o progresso através do amor e da sabedoria. Somos nós. E Jesus está tentando nos ensinar isso há 2000 anos, e a doutrina espírita já vem há mais de 150 reforçando esses conceitos. Jesus é aquele irmão mais velho, gente, é aquele amigo incondicional, é aquele que oferta a mão sempre que a gente cair, com uma grande diferença: a maioria de nós, se tiver que conduzir alguém, quando essa pessoa cair, a gente ainda fica brava com ela, né? Pelo amor de Deus, você não sabe andar. Jesus não. Jesus é o amor ofertando a mão e ofertando uma nova oportunidade. Vem, meu filho, mais um passinho, mesmo que seja um passinho de formiga, que, diga-se de passagem, é o ritmo evolutivo da maioria de nós, como diz a música, né? Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Talvez isso possa ser aplicado à maioria de nós, por causa desse automatismo da vida. O dia que nós tivermos vontade, a gente sai do automatismo e toma as rédeas da vida. Mas esses somos nós, espíritos, filhos de Deus, buscando o progresso através do amor e da sabedoria. E Jesus ainda diz mais. Ele nos diz que se a lei de Deus pode ser resumida ao amor, em 2 pontos, ele nos dá 2 condições ou 2 perspectivas de amor. Lá em Mateus 22, como eu já citei, Jesus diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu devo oferecer para vocês? O que eu quero para mim. Esse é um paradigma. Mas em João 13:34, ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, hoje eu tenho que oferecer para vocês o que eu quero para mim, mas a meta para o futuro é oferecer para vocês o que Jesus ofereceu para nós. Essa análise é feita por Emmanuel em um dos livros da série Fonte Viva. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de meta. Hoje, se eu conseguir oferecer para vocês o que eu quero para mim, já houve um progresso, alguns passos foram dados. Mas no futuro, nós vamos ter que oferecer um para o outro exatamente o que Jesus ofereceu para nós. Então nós estamos um pouquinho distantes da meta. Em João 13:35 ele fala assim: nisso reconhecereis quem são os meus discípulos, se tiverdes ardente amor uns com os outros. Então, para ser discípulo de Jesus, nós não precisamos nem estar dentro de casa de caridade, casa de oração, embora as religiões nos orientem de forma extraordinária, todas elas, nessa caminhada para Deus, mas o que nos liga a Deus é o amor. Muita paz a todos, Deus abençoe.